Beleza, vamos mergulhar nisso. Como a gente se gerencia naquela fase intensa da vida, ali pelos 17 anos, onde parece que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Tipo, como lidar com o caos do dia a dia sem perder a cabeça? E a resposta, incrivelmente, está na diferença sutil entre o nosso reflexo automático e a verdadeira consciência. Para começar, vamos trazer isso bem para a nossa realidade. Pensemos numa daquelas situações típicas que todo mundo conhece bem. Como a gente responde a um conflito escolar que surge do nada? Digamos, receber aquela nota que parece totalmente injusta depois de passar horas estudando. Ou ouvir um comentário sarcástico e duro de um colega no meio do corredor. Como as pessoas geralmente lidam com aquele exato segundo logo após o choque inicial? Bom, na grande maioria das vezes o que surge é um impulso imediato, sabe, puramente mecânico. É aquela vontade instantânea de revidar, de começar uma discussão acalorada ali mesmo, ou, para algumas pessoas, o instinto de se fechar completamente e engolir a raiva. E a psicologia por trás desse pequeno caos é fascinante. A mente humana é simplesmente incrível para reagir rápido a ameaças, mas é bem lenta para refletir sobre elas. Nesses tempos malucos que a gente vive, caímos facilmente nesse automatismo, simplesmente porque a reação toma conta quase que inevitavelmente quando não prestamos atenção ao que está rolando dentro de nós mesmos. Agora, o que é realmente interessante aqui é que a própria essência do que acabamos de descrever é a reação. É um processo totalmente mecânico, o impulso imediato que é governado pelo nosso inconsciente, pelos nossos hábitos mais arraigados ou pelo ego mesmo. Quando a gente apenas reage, estamos literalmente operando no piloto automático, vivendo no passado. E o que acontece? A nossa vida vira um ciclo repetitivo e a gente continua respondendo da mesma forma desastrosa a situações parecidas, o que, cá entre nós, só gera mais tensão e mal-entendidos no dia a dia. Mas calma, existe um caminho completamente diferente: a ação. Em total contraste com a reação, agir de forma consciente é uma resposta deliberada. É algo que nasce da clareza, daquela presença atenta e do coração. Só que aqui está o grande segredo. Essa ação consciente só é possível quando a gente faz uma pausa interna. Ela exige de verdade a intervenção da nossa vontade, aquele espaço mental que nos permite ver o cenário completo antes de dar qualquer resposta por impulso. A dinâmica entre essas duas coisas é muito legal de observar. Olha só, enquanto a reação mecânica nasce do ego, assim, de forma instantânea, a ação consciente surge de forma mais pausada, vindo da nossa própria consciência. E o impacto disso é gigante. O ego cria ciclos repetitivos e literalmente suga a nossa energia vital num conflito. Por outro lado, a consciência cria novas soluções e, de fato, renova a nossa energia. É a diferença exata entre sair de uma briga totalmente exausto ou sair de um diálogo difícil com clareza e equilíbrio. Isso ilustra perfeitamente a atitude que a gente precisa cultivar para se gerenciar melhor. Vamos imaginar um carvalho e um bambu enfrentando uma tempestade. A reação mecânica é como aquele galho seco e super rígido do carvalho. Ele não cede, e justamente por causa dessa rigidez instintiva, ele simplesmente quebra sob a menor pressão externa. Tipo uma crítica a uma nota baixa. Já a ação consciente, bom, ela é como o bambu, é maravilhosamente flexível. Ele recebe o impacto do vento, se adapta à pressão, mas assim que a ventania passa, ele volta perfeitamente para o seu centro, intacto e resiliente. Para entender por que é tão difícil ser como o bambu o tempo todo, precisamos olhar para o nosso clima interno, algo que podemos chamar de espelho galáctico. A nossa verdadeira consciência, que é a nossa capacidade natural de agir com clareza, é como um sol radiante. Só que as nossas reações mecânicas, nossos impulsos e aqueles padrões repetitivos, que a psicologia profunda às vezes chama de eus, são como nuvens muito densas. Quando uma tempestade interna de conflito rola, essas nuvens do ego obscurecem completamente a nossa luz interior. A gente simplesmente não consegue enxergar as coisas com clareza. O que nos leva a uma constatação incrível e super libertadora. O verdadeiro autoconhecimento não é sobre tentar fabricar essa luz do nada ou criar uma consciência artificial a partir do zero. Não mesmo. A luz já está lá. O sol não deixa de existir só porque o céu está nublado, certo? O nosso trabalho de transformar a nós mesmos é, na real, o trabalho de limpar esse céu interno. Quando a gente reconhece e afasta essas nuvens densas de reatividade, permitimos que a nossa própria consciência liberada tome as rédeas da situação. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. O caminho para sair desse estado de sermos reféns da nossa própria mecanicidade envolve 3 passos super claros e sequenciais. Primeiro de tudo, observar. Precisamos desenvolver uma atenção bem vigilante para perceber quando o piloto automático tenta assumir o controle. Segundo, compreender. Entender lá no fundo o porquê de esse padrão continuar se repetindo na gente. E terceiro, finalmente, transformar.
É aí que a resposta muda de verdade e se alinha com o nosso ser autêntico. Mas tudo começa de forma muito sutil, logo no primeiro passo. Existe um conceito fundamental chamado o segundo de ouro. Entre o estímulo externo, aquela ofensa de repente no corredor da escola, por exemplo, e a nossa resposta final, existe um espaço de tempo microscópico, apenas um breve segundo. E é exatamente nesse milissegundo que a mágica da transformação acontece. Biologicamente falando, a nossa amígdala no cérebro quer disparar uma resposta super rápida, altamente emocional e defensiva. Mas, se a gente conseguir praticar o ato de dar uma pausa durante esse segundo de ouro, a gente simplesmente quebra a engrenagem mecânica. Dar a nós mesmos esse pequeno instante de silêncio interior permite que processos muito mais profundos de reflexão entrem em cena. Ao dominar esse único segundo todo dia, as pessoas deixam de ser arrastadas pelos próprios instintos e começam a dirigir conscientemente o próprio destino. Então, o ponto crucial de tudo isso é que não somos responsáveis pelo que nos acontece, mas somos 100% responsáveis por como respondemos. O mundo externo, as notas da escola, as atitudes das outras pessoas, tudo isso sempre vai trazer desafios inesperados. Nós não controlamos os ventos da tempestade. Mas a transição de viver no automático para viver com consciência significa assumir total responsabilidade pela forma como nosso bambu interno vai se flexionar diante da vida. Para encerrar nossa análise de hoje, vamos deixar esta questão profunda ecoando. Se a gente olhar para os últimos dias, em que momento recente nós apenas reagimos impulsivamente em vez de agir com clareza? E, o que é ainda mais importante, se formos brutalmente honestos, que parte de nós assumiu o controle e respondeu naquele exato instante? Foi a nuvem densa e mecânica do ego ou foi a luz tranquila da nossa consciência? É uma reflexão contínua que tem o poder de mudar absolutamente tudo. Até o nosso próximo estudo, continuem observando esse céu interno, compreendendo os ventos e, acima de tudo, escolhendo agir.